Fala galera do Backstage da igreja, nós somos a YouStage e hoje nós estamos começando um formato diferente aqui para falar de vários assuntos pertinentes, vários assuntos legais e interessantes para que você possa aplicar aí no Backstage da sua igreja. Lembrando que nós falamos aqui na YouStage de vários assuntos diferentes, como som, vídeo, fotografia, iluminação, liturgia, enfim, várias coisas. E hoje o nosso assunto é iluminação para a igreja, um assunto bem legal, um assunto bem discutido. Nós temos já alguns vídeos falando sobre isso aqui no nosso canal da YouStage, você pode procurar, mas hoje eu estou aqui com todo mundo, Gabriel Suave, o Igor Green, Telas, e a gente vai falar sobre um pouco de iluminação para a igreja. E esse assunto é motivado pela mensagem que a gente recebeu aqui do Daniel, que ele está agora num momento na igreja dele onde está tudo em reforma e ele tem a pretensão de fazer uma iluminação. Tem várias igrejas que estão nesse mesmo momento. Várias então, igrejas. Bem oportuno esse tema. Exatamente. E aí eu acho que o lance agora aqui é a gente discutir, né? Porque qual que é o BO do Daniel no caso ali, velho? Ele tem uma igreja, um caixote branco pão. E ele precisa começar a fazer o projeto. Começa por lá. Por onde começar, velho? Do começo. Bom, mas aí, acho que pra gente começar, primeiro, todo mundo se apresenta aí, vai ser mais fácil. Bom, é isso. Sou o Gabriel Suave, da YouStage aqui também. Igor, da YouStage. Gente, esse pessoal não fala o que faz. Sou engenheiro elétrico, trabalho na YouStage, trabalho na estrada. O povo já sabe. O Igor é formado em economia, então quer falar sobre o projeto, fala com ele. Fotografia, esse cara é o cara. E esse aqui é o blogueirinho. Eu sou formado em cinema. Formado em cinema, é verdade. Então, todos vocês têm coisa pra falar. Eu não tenho muito, mano. Pô, você falou que eu sou fotógrafo ainda. Não, mas isso é uma coisa legal, cara. O legal da YouStage é que a gente conseguiu fazer uma soma bacana de vários estilos diferentes, Se né? parar pra ver, a gente tem som, luz, vídeo, tem liturgia, tudo que precisa, tem todas as tem tudo que frentes. precisa. Só não tem muita inteligência. Depende. Brincadeira. Mas então, iluminação. Uma coisa que eu tô achando bem massa é que a gente fez um vídeo há um tempo atrás de iluminação, que a gente falou basicamente sobre o uso do COB e do par LED, né? Aí é uma coisa que eu tava pensando bastante. O COB, ele é muito bom, enfim, o COB é o refletor que a gente indicou pra galera fazer uma luz de frente. Ele é bem parecido com o Fresnel, mas sem a lente de foco ali. Exatamente. E aí, qual que é o lance, né? O COB, ele vamos começar a eliminar as coisas. De todos os equipamentos que a gente tem, o que a gente tem de equipamento de luz para palco de igreja? Porque o Fresnel, ele é uma luz, mas ele é pouco usado para palco, né? Se for para palco. Ele é mais teatral, né? Uma luz mais comum em teatro. Ele foi usado, ainda é usado, mas quente, né? Par 38 que tem? Tem par 64, né? Depende do par 64. Depende Agora do o Porque, LED já na mudou. verdade, o Fresnel é a lente, né? Mas, tipo assim, a luz, a lâmpada, qual que é usada geralmente? Mas sabe qual que é o Depende. negócio da lâmpada em si? Já ouviram falar do tal do IRC? Sim. Que é o índice de reprodução de cor. Esse que é o grande lance que vale. Independente do tipo de lâmpada que está sendo usado, ou lente, qualquer coisa do tipo, a luminosidade ela tem que representar as cores da forma mais real que ela é. Por isso que a gente fala que o COB não é uma luz indicada para isso. Sim, porque ele não tem Então, um IRC muito bom. baixíssimo. Normalmente, na real, se você for para ver mesmo, todas as iluminações que tem uma lâmpada de LED já são prejudicadas pelo IRC. Ó, eu não sei se você está sacando, mas só para ficar bem claro, IRC é índice de reprodução de cor. Toda lâmpada ela tem um gráfico dentro dela composto pelo RG e o B, ou seja, o vermelho, o verde e o azul. E a lâmpada, quanto melhor a qualidade dela, mais ela vai ter essas cores compostas na sua luz. A soma de todas elas dá o branco. Então, toda lâmpada tem o seu IRC, que é isso que o Igor falou. Então, o IRC ele é muito importante você analisar, porque se faltar alguma coisa no gráfico da lâmpada, você vai ter uma luz prejudicada no seu palco. Por isso que acontece muito você ter lâmpadas que são mais verdes, outras são mais magentas. Mas às vezes o pessoal, não só isso também, mas como, por exemplo, aquela luz refletida no branco. Se o RC dela, por exemplo, for 0,8, 80, ela vai emitir um tom de branco. Sim. Sendo que esse branco não mudou a cor, mas ele vai refletir, né, diferente, uma cor diferente do que ele é. Sim. Então, quanto mais preciso o IRC, mais precisa é a cor
que A você cor real. teoricamente vai enxergar. A cor que deveria ser. que deveria ser. E tem um lance que é o seguinte, toda lâmpada, ela já tem nela um gráfico que já vem dela. Então o LED ele tem um gráfico médio, mesma coisa o tungstênio, mesma coisa o HMI, enfim, todas essas lâmpadas aí que a gente conhece, tem milhões de lâmpadas, todas elas já têm o IRC. Mas falando agora de no caso, por exemplo, a gente estava falando do Fresnel. O Fresnel ele é um refletor legal porque você pode escolher qualquer lâmpada, porque o Fresnel na verdade é a lente. E atrás dele normalmente você tem o controle de foco, ou seja, a lâmpada ela aproxima ou afasta da lente e ela faz um foco de legal, luz. é importante. Aí Mas- o foco abre ou fecha, né? Mas funciona para palco? Não sei, cara. Cara, eu acho que Foi o que depende o da Igor falou, realidade. Tem que ser, depende muito do evento. Tipo assim, qual que é o pé direito? O que vai estar sendo apresentado ali? Essa luz ela vai estar fazendo frente, ela vai estar fazendo recorte ou ela vai estar fazendo preenchimento? Sim. Essa luz ela precisa ser uma luz mais dura ou precisa ser uma luz mais soft? Não, e geralmente, tipo, os Fresnéis que a gente usa para as produções, assim, as de cinema, né, mais tradicional, é uma lâmpada que, tipo, ela geralmente não vai fazer muito fade, ela não tem muito dimmer, assim, até tem um dimmer, mas não é tão assim, do 0 ao 100, Sim. e também não tem controle DMX e tal, então você não tem muito um Existe controle. já um controle DMX, mas são equipamentos caríssimos, né? Falando por exemplo de Fresnel, o Fresnel que você tem controle de DMX e dimmer é os que tem a lâmpada HMI. Que, por exemplo, só a ARRI, não é só a ARRI, mas a ARRI custa, sei lá, $80 mil um Fresnel de... Não, Já só é. da De lâmpada 3.200. CHMI já é um absurdo. O IRC é 100 deles, provavelmente. Não, o IRC da HMI é bizarro, É é 98%, é quase igual ao Sol. Vamos ver se a gente acha. E na verdade o lance é esse, né? Só para completar o lance de IRC, a unidade de medida de IRC ela é baseada no Sol, porque o Sol, a luz do Sol, ela tem o IRC completo, ela tem 100% de todas as cores, então ela tem um índice de Se a reprodução gente de cor pegar muito a bom. métrica, na verdade, acho que do IRC são em cima de 12 tonalidades, em cima de 12 cores. Aí tem a TM30, que ele pega uma paleta acho que de 99 cores. Sim. Ela dá uma diversificada nesse gama de cores. Mas acho que a gente podia agora definir quais são os passos para começar um projeto. Eu acho que sim. Na minha opinião, acho que primeiro começa com referência. Qual que é a Sim. sua referência? Aonde você quer chegar? E uma coisa importante disso que você está falando, cara, que eu vejo muito também, tipo assim, a galera às vezes vacila muito com relação à referência, porque, tipo assim, vamos supor, tem uma igreja que é pequena, sei lá, para 200 pessoas, e a minha referência é a Hilson. Cara, tipo assim, em algum momento não vai dar certo o meu planejamento, entendeu? Porque a Hilson, ela tem que ter um planejamento, uma estrutura para uma igreja de... Sei lá quantas pessoas cabem lá dentro. Mas acho que a busca, 10 mil pessoas. a busca de uma referência começa pelos Depende pontos que o do Igor tempo. falou. Vai ser uma luz dura? Vai ter gravação? Tamanho do espaço? Você Sim. tem que achar uma referência já proporcional ao que você tem. Eu acho que se conseguir separar em luz de frente, de preenchimento ou de efeito e de recorte, já é um bom norte para começar pensar num projeto, porque daí você já consegue pensar de uma forma mais clara aonde que você vai precisar posicionar suas lâmpadas. Então, por exemplo, ela vai ter que estar a luz de frente, ela obrigatoriamente tem que estar de frente. A luz de recorte ela tem que estar em cima, atrás. A luz de efeito eu posso ter em cima, eu posso ter no chão. Enfim, já te ajuda talvez a definir quais os melhores equipamentos para você preencher. E tem o lance de que tudo isso tem que caber no bolso também, né? Esse eu acho que na real é Pensando a maior no projeto dificuldade. em si. Quando a gente, voltando agora um pouco no IRC, hoje o que a gente encontra de equipamento na maior parte das lojas, o índice é baixíssimo. Então você tem uma qualidade muito baixa para uma gravação. É verdade. Então é um trabalho grande. É verdade. Mas eu acho que sempre tudo, além de iluminação, vai ser essa balança, né? O quanto pode gastar e o que deveria, tipo, do ideal. O tá grande ligado? lance que eu sempre falo para as pessoas que vêm conversar comigo com relação à iluminação para a igreja, eu sempre falo o seguinte, que não adianta você pensar num resultado a curto prazo. Assim. Você tem que pensar, ou você faz um investimento rápido e alto, ou é melhor guardar o dinheiro e fazer... Porque o que Existe acontece? um mínimo, Porque senão você vai investir em equipamentos errados. E aí você vai começar a ter outros problemas que você vai ficar tentando corrigir, no final das contas você vai ver que você gastou mais com isso do que comprando uma parada certa.
E na hora que a gente olha, por exemplo, a maioria dos equipamentos hoje que vem da China, a gente não tem um padrão garantindo que o equipamento fabricado hoje vai ser igual ao equipamento que vai ser fabricado amanhã. Aí o que acontece? Mesmo. Eu vou comprar um par LED hoje, aí você compra um par LED. Aí na hora que você chega amanhã comprar um outro, já está diferente a programação, a luz já está tudo fora. Mesma marca, mesma potência, mesmo tudo. É muito sensível, a luz é essas nuances, tipo, é pequeno detalhe que de um aparelho pro outro... Cara, eu sinto muito isso nas lâmpadas, por exemplo, de BIM, cara. Você tem uma que ela, cara, assim, a mesma marca, igualzinha, às vezes você compra junto, cara, mas uma a lente ela foca mais, a outra menos, uma é mais verde. E quando a sequência do globo é diferente? É o mesmo modelo, tudo, mas aí naquela versão o globo era tipo quadradinho, redondinho, triângulo, outro é triângulo, quadradinho, redondinho. Mano, faz sentido, né, velho? Bom, mas então beleza, então vamos definir o seguinte, lembrando que é o seguinte também, para você que estiver assistindo aí, ouvindo a gente, tem uma coisa que é importante, aqui a gente tá com a ideia de discutir um pouco sobre iluminação, a gente tá falando várias coisas aqui, várias informações, mas o lance que é o seguinte, a gente está dando as ferramentas para que você possa construir o seu projeto. Se porventura você, eu não sei, não faço a mínima ideia como construir meu projeto, mesmo ouvindo tudo isso, se você quiser, você pode mandar um direct para a gente na YouStage, através do Instagram, pedindo, solicitando um orçamento para que a gente faça o projeto para você, tá? Então, a gente se coloca à disposição nesse sentido. Então, beleza, então, mano, estou pegando as deixas aqui que vocês estão falando, mas então, pensando em iluminação de frente, o que é o ideal? Porque o que eu vejo? Eu vejo muitas igrejas, e eu já fiz isso também, às vezes eu tenho um recurso menor, e aí eu acabo usando um próprio par LED para fazer minha luz de frente. Vou lá, beleza, compro um par LED que tem uma luz branca e coloco lá de frente. Isso, cara, assim, é um risco. É um risco, porque assim, pode funcionar, mas, cara, o resultado não sei se... Provavelmente para a igreja vai atender. As pessoas às vezes não têm uma expectativa tão grande, mas quando a gente fala atrás de uma lente de uma câmera, isso vai ser muito pior. Acho que vai repercutir muito mais. Mas eu não sei se eu concordo com você, porque o que acontece? Cara, o par LED ele não tem, ele faz então aqui depende, negocinho de luz assim, depende cara. do modelo do par LED. Existem alguns par LEDs que são penta-LEDs, octa-LEDs, que eles têm uma difusão maior e um ângulo maior de abertura. Tá, aí beleza. E aí eles ficam mais parecidos com uma luz difusa. Com uma luz tipo de um cobre duro, mas enfim, faz uma luz... E é o branco puro, não abre RGB para formar o branco. Sim. Então assim... Mas tem o branco puro, mas você... Tipo assim, é um branco frio, né? Um branco 6000, mas aí você tem o âmbar, né? Aí o pessoal mescla um pouquinho. Então, mas aí o âmbar também não é o branco quente. Exatamente. Ele é um amarelo. Ele é um amarelo. Também. Rebenta. E também, assim, atenderia quem está assistindo na igreja, talvez. Mas assim, a hora que você fala de uma foto... você tem uma luz que não é a sua luz. A pessoa não está escura, vamos dizer assim. E esse é o lance. Se você tem grana para comprar um par LED muito bom, beleza, você vai precisar de alguns. Vamos pensar numa distância, uma igreja com uma lateral assim de palco, de sei lá, 5 metros. Você precisa de uns 4 par LED bom para fazer uma frente ali branca. Um centro. Porque normalmente os LEDs brancos eles vêm em menor quantidade, uma potência de luz menor do que as coloridas no par LED. Você falou uma coisa, você pensou na largura, né? Na hora que a gente pensar na altura disso também, e um detalhe importante, porque a gente pensa assim, eu não posso colocar o LED bem em cima da pessoa, né? Bem em cima da linha. Acabou meu altar, na linha em cima já tá o LED. Não. Preciso dar uma distância, pensar aí talvez uns 45 graus, alguma coisa do tipo. Porque imagina, o pastor falando ali, se a luz estiver muito em cima, vai ficar sombra. Sim. Se a luz estiver muito de frente, o pastor não vai enxergar nada da igreja. Então, aí na hora que a gente pensa, eu tenho 5 metros de largura, mas eu vou ter que colocar esse LED a uns 3 metros de altura e mais uns 2 para frente... Quanto de luminosidade que eu vou ter ali onde o pastor está, onde o ministro está? Então, nesse ponto, eu acho que o par LED, ele vai falhar. Seja ele o melhor que você tiver ou o mais simples. Até porque sem falar que assim, eu concordo com o Tebas que ele falou, o nosso olho ele tem a capacidade de se ajustar muito bem às luzes. Mas quando você põe uma câmera lá, daí você vê que não imprime mesmo, que não tem qualidade. E também tem a questão do par LED, que acontece muito, principalmente nos baratos, é a frequência dele. Tem câmera que não se ajeita a frequência, tipo, ele tem os batimentos. Sim.
Pela quantidade de vezes que a lâmpada pisca por segundo. Tipo, a frequência dele é totalmente diferente. Daí, cara, vários ainda trabalhando, você nunca consegue chegar numa imagem fica flicado, limpa, fica flicando. Mas é louco. E aí a gente pensa, por exemplo, num par LED. Normalmente o par LED mais comum, assim, ou seja 54x3, alguma coisa, ele tem 3 watts de potência total ali. Na hora que você acende o full dele, é 3 watts. Ou seja, RGB, U e o A, que é o branco e o âmbar junto. Tem alguns, aliás, o WA, porque tem alguns que tem o U, que é o tipo a luz negra. Eu falei errado, é o W que é o branco. E aí, na hora que você pega numa dessa, beleza, às vezes você acha um de 8. Na hora que a gente fala de um COB normalmente é 100 ou 200. Sim. Então a gente já pega 200 watts de potência. A gente já aumenta muito isso. Então, na hora que a gente pensa em colocar mais longe, mais alto, preenchimento e tudo mais, isso daí já muda muito. Um lance também que você estava falando de colocar 4 par LEDs ou 4 coisas desse tipo. É legal a gente ver, e aí na hora que a gente for pensar em compor um projeto em si, esses detalhes do equipamento em si. Porque se a gente pegar a especificação de um par LED lá, ele vai dar uma abertura, tanto horizontal quanto vertical, que é onde vai formar o foco dele e tal, na distância e tudo mais. Da mesma forma o COB. Então, às vezes, num espaço desse de 5 metros, se você colocar 2 COBs que tem uma abertura bem legal, assim, talvez você já consiga preencher a luz à frente de uma forma mais homogênea. Sim. Enquanto você colocando 4 par LEDs, você vai ficar com 4 fachos. Esse é o ponto. Por isso que eu defendo sempre de que o par LED, ele vai resolver. Pode ser que resolva. Pode ser que resolva algo assim. Não é o ideal. O COB já é uma opção legal. Aí começa a ser uma opção. Uma dúvida que a galera faz também é a questão do elipsoidal ou COB. Porque o elipsoidal, na real, ele é quase que um efeito de Fresnel, assim. Ele é aquela luz bem focada. Mas a grande diferença do elipso pro Fresnel é que o Fresnel ele é mais uma luz de preenchimento, né? Ele é uma luz aberta. Você não consegue fazer um foco bem fechado no elipso, por exemplo. Sim. O elipso é uma luz de efeito. O elipso ele já é considerado uma luz de efeito, não uma luz de preenchimento. Eu não diria nem uma luz de efeito. Eu consideraria uma luz de efeito, mas se a gente pensar, por exemplo, num teatro, vai ter um solo, alguém que vai acender ali e eu preciso que só aquele tem aquela bolinha dele perfeita, aquele bem recortado. Não tem um fade assim, né, do iluminado pro sem iluminação, ele assim, a luz tá só ali. E aí ao mesmo tempo que ela é um efeito que acontece junto com a cena ali, ela é uma luz específica que ela tá clareando. E o elipso também é muito usado, tanto de frente para esse efeito, mas quanto de cima. Então, quando a gente pensa nessa luz, nesse foco no chão, bonitinho, normalmente a luz está em cima. Você tem, às vezes, alguma coisa para te dar uma luz de frente, para você conseguir enxergar o rosto, o semblante da pessoa. E você tem essa luz, que daí fica um efeito, mesmo demarcando só ali onde ela está. Mas pensar numa igreja, você fica preso. O pastor, se você colocar uma luz dessa acima do pastor, se ele se movimentar 1 metro para o lado, numa pregação você já perdeu ele. Tem igrejas, por exemplo, assim, uma coisa interessante. Primeiro, você pega o show do Coldplay, aquela que ele fez a tour, veio em São Paulo, veio em todos os lugares, tal, foi a mesma empresa que fez o mundo inteiro. Cara, eles usaram elipsoidal, fizeram a frente toda com elipsoidal. Foi meio difícil para os caras, mas eles tinham recurso para isso. A Hillsong, se eu não me engano, também eles usam elipsoidal também, para o louvor, pelo menos para pregação, eu não sei como é que é. Na Hillsong em Los Angeles, que eu tive lá, eles tinham um elipsoidal, mas a frente era com COB. Em conferências eles têm usado bastante um BIM. Ele é o especial lá. Tem vários. Era o modelo, Igor? A gente chegou a pesquisar modelo, já, não né? lembro. Ele é um BIM que ele tem uma luz como se fosse de um elipsoidal. Ele tem uma lente especial para isso. E aí te deixa um pouco menos mecânico essa movimentação do palco. Só que tem um detalhe importante na hora que você pega a Hillsong de Los Angeles ou uma conferência. Normalmente é um espaço para 5, 10 mil pessoas, que você tem um pé direito gigantesco. E o seu elipso está lá a 30 metros. Longe. Então o foco de luz, o facho que ele abre tudo é muito diferente. Esse é o ponto que eu queria falar. Você pega, por exemplo, a Hillsong de Los Angeles, ela nem é tão grande, mas o elipsoidal ele fica no fundo assim, ele fica longe. Então o que acontece? O foco ele faz a bolinha, mas é uma bolinha que praticamente pega quase que o palco todo.
Então o cara faz uma frente ali com um refletor e tá legal. E é uma potência tem que ser muito forte. alta. É um refletor muito forte. Só que qual que é o lance? Que o elipsoidal custa caro. Então, aqui a gente já, pelo menos no meu ponto de vista, a gente resolve muita coisa aqui. Porque aí é aquela pergunta, beleza, então eu vou fazer uma luz de frente na minha igreja. Então eu tenho a opção de comprar um par LED de, sei lá, de 100 a 300 reais. Bam. Não compre. Não compre. E eu tenho a opção de comprar um cob de 700 reais, mais ou menos. E eu tenho a opção de comprar um elipsoidal de, sei lá, 2.000 reais. Cara, tipo assim, beleza, chegamos à conclusão aqui que, cara, a melhor opção sempre vai ser o cob. O melhor custo-benefício Pra fazer a frente. Dependendo do seu pé direito, foi o que você falou, a gente vai precisar de mais elipsos. Então pensa assim, às vezes Exatamente. o que 2 cobs está fazendo, você vai precisar de 4 elipsos. Exatamente. Não, e às vezes você nem vai conseguir usar o elipso, porque se a gente pegar, por exemplo, igual na sala que a gente está aqui agora, tá bom, o pé direito não é muito alto. Se eu colocar um elipso pendurado ali, mesmo que seja longe, se ele não tiver uma abertura grande, o foco, a bolinha vai ficar pequenininha. É. E aí, ou eu vou abrir muito, e aí eu vou pegar em telão, porque esse é um outro detalhe também. Vazamento. Porque a gente precisa, pensando hoje no fundo, que a gente sempre tem um painel de LED, um telão, alguma coisa para fazer um vídeo, para passar letra e tudo mais. Você precisa de uma luz que preencha, que dê para enxergar o pastor ali, o ministro, quem está falando, mas ao mesmo tempo ela não pode matar o seu telão atrás, né? Então imagina, você pensa, vou colocar um elipso, beleza, você atende tudo, mas você não tem pé direito, você vai colocar ele de frente, já era. Você tem atrás... Já falando sobre o ângulo que a luz tem que estar. Sim, sim. Um ângulo mínimo. Eu particularmente, eu sempre vou acreditar que, cara, o cob ele vai ser a melhor opção sempre. Porque, porque tem o lance que a gente falou de cor. Qual que é a finalidade do cob? É ter uma luz branca ou a branca amarela, vamos dizer assim. Branco frio e quente. O legal é que todos eles já praticamente têm o DMX. Então você consegue trabalhar a temperatura do branco quente. Coisa que, por exemplo, um refletor de Fresnel não tem. Não consegue. Você consegue trabalhar entre 3.000 e 6.000 variantes. A gente até consegue colocar um filtro ali, colocar uma gelatina, alguma coisa do tipo e ir corrigindo, mas é mais complicado. Não é prático, né? Imagina, no teatro todo mundo tem a estrutura por cima, você sobe, desce vara, pendura e coloca. Agora, normalmente na igreja a gente já monta uma estrutura fixa e não mexe mais, né? Então, numa dessa, para você trocar o filtro, qualquer coisa. Sem contar que o filtro daqui a um tempo também ele já desbotou, desgastou, você tem que subir, comprar outro, trocar. E assim, cara, até vendo muitos teatros hoje em dia, cara, os caras eles têm usado também já refletores que tem o DMX e são LED. A verdade é essa. E já tem realmente os elipsos, tudo em DMX para facilitar tudo isso. Mas eu acho que nada substitui, pelo menos das tecnologias, dos equipamentos que tem aí, o cob, acho que ele tem o melhor custo-benefício mesmo para a igreja. Acho que ele é também não só o custo-benefício, ele é mais fácil de se aplicar em situações mais complicadas, por exemplo, com o pé direito baixo, ou ele é mais versátil. Ele é mais versátil, então o custo-benefício dele também se torna viável. Você pode comprar, por exemplo, um cob que já tenha 200 watts. Compra um cob mais forte. Se você colocar ele mais perto, você não precisa usar ele na potência máxima. Se você colocar ele mais longe, você tem uma potência que você consegue ainda aumentar ali a luminosidade e colocar ele para funcionar. Pô, show de bola. Bom, mas então beleza, para fechar esse lance, voltando num cenário que a gente tem então, uma largura de 5 metros, um pé direito de, sei lá, 3,5, 4 metros, que já é relativamente bom, né? Pensando num palco dessa altura assim, sei lá, meio metro. 60, 70. Beleza. Então, seria um pouco maior até. Beleza, quantos, pelo menos eu acho que seria o ideal, pelo menos uns 2 cobs. Eu acho, né? Porque no caso você falou porque o que acontece? Também tem o lance, pensando agora Se pensar em luz de recorte, seria 4, né? Porque o que acontece? Você precisa, vamos pensar, eu tenho uma pessoa no palco, eu tenho um pastor pregando, eu preciso de pelo menos uma luz que eu consiga recortar os 2 lados. Se eu pôr ele de frente, eu vou chapar o pastor ali. Então eu não vou ter uma luz agradável, a não ser que eu esteja com ela mais alta, porque aí ela desce mais legal. Tem um detalhe legal, interessante quando a gente pensa em iluminação, que é um princípio que também vale para o som, né? Na hora que você está no eixo da caixa de som, se você está no eixo, no foco da luz,
A luz, ela tem uma luminosidade maior do que para as laterais. Então, se a gente pensar no próprio COB, se a gente colocar um COB no meio na frente, a luz que vai estar bem ali no meio, a quantidade de luz somada ali no meio... Tá muito, sim. É maior do que a que vai estar sendo dissipada nas laterais. Sim. Então, naturalmente, a lateral ela vai ficar já um pouco mais escura. E aí, realmente, é interessante você pensar, eu coloquei 2, então eu consigo que aqui tem um foco, o meio seria a soma das duas e eu teria um outro foco ali do lado. Você já começa a ficar interessante. Sim, muito melhor. E aí, só que tem um detalhe também, né? Você tem que começar a tomar cuidado em questão de sombra. Total. Porque daí se você colocar um refletor, um cobre que tem uma potência no DMX lá, sem querer configurou errado, um tá aceso mais forte que o outro, já vai começar a ter sombra. Uma diferença. Porque uma coisa importante também da gente dizer é que é o seguinte, a luz do COB ela é melhor para frente, a gente está frisando por conta de cor. Mas a gente não está falando a questão de vamos dizer assim, da dureza da luz. Sim. Isso é uma coisa também que tem que se levar em consideração. Porque o que acontece? Por exemplo, igual essa luz aqui que a gente tem uma sombra dura. O COB vai dar essa sombra aqui para mim. Então, se eu tiver com ele bem posicionado, beleza, eu não vou ter problema. Se ele estiver mal posicionado, eu vou ter sombra no rosto das pessoas. Sim. Isso é inevitável, porque ele é uma luz dura. Se eu quiser uma luz difusa, eu tenho alguma opção melhor de palco para usar? Esse é o ponto. Pergunta. Eu diria que talvez seja mais fácil a gente trabalhar com alguns recursos, de repente colocar um soft na frente, colocar alguma coisa do tipo. Eu diria o seguinte, mais do que colocar um difusor, eu levaria para trás. Porque eu vou perdendo a dureza da luz a cada vez que eu vou mais para trás. Só que ao mesmo tempo também eu vou esparramando mais e perdendo intensidade. Então, cara, olha como é importante, então... Tipo assim, do meu ponto de vista, é muito importante o projeto. Muito. Por conta disso. Porque o que acontece? No projeto, quando eu vou fazer, você tem que levar em consideração a dureza da luz, a largura do palco, a altura que você tem, e agora a gente entrou numa outra pegada que é a distância. E a sombra. Porque exatamente. Então, tipo assim, para eu chegar na potência do meu refletor e a quantidade deles. Então, tipo assim, cara, é uma coisa praticamente doida. Você falou da quantidade, né? Uma outra forma, eu acho, também de amenizar a dureza da luz é você usar vários, né? Tipo assim, se você tem um spot só de luz, você gera uma sombra. Agora, se você tem tipo uns 5, vamos por 5 cobres para fazer sua frente lá, as luzes vão se somando e dá uma quebrada, uma disfarçada na sombra. Sim. Porque onde tá pegando a sombra de uma luz, tá vindo... tá vindo a emissão de outra luz que dá uma quebrada. Exatamente. Melhora um pouco também. Isso aí, beleza, funciona para uma situação de você ter um recurso e tal. E aí também vai na mão do técnico do cara ter que... O cara tem que controlar bem o dimmer ali. Senão você vai ter uma super exposição. E lembrando que tudo isso a gente também está pensando no caso, para a gente iluminar a igreja ali, pensando no momento do louvor, da pregação, a gente não está nem entrando tanto no ponto de eu vou colocar uma câmera, luz aqui no... Que a gente também entra aqui de baixo. Provavelmente vai ter que ter um preenchimento de baixo. A sombra no pescoço. Quanto mais exigente for o resultado que você quer ali, quanto maior for a qualidade que você busca, diferentes recursos você vai precisar e as aplicações também vão acabar sendo um pouco diferentes. E tem uma variação também, eu não sei, você está assistindo aí, ouvindo, eu não sei se isso acontece na sua igreja também, mas tem uma coisa que varia muito também, é o seguinte, o seu momento de louvor da igreja, ele vai ter mais ou menos, lógico que não a mesma iluminação, mas pensando no templo e não no palco, pensando no templo, ele vai ter a mesma iluminação do louvor do que na pregação, porque a maioria das igrejas, pelo menos que tem alguns, que são menos contemporâneas assim, né? Você pega, por exemplo, assim, a Lagoinha, durante a pregação, o louvor, eles têm o tempo todo apagado. Na pregação, eles acendem o tempo todo. Cara, eu tenho uma mudança brusca de iluminação no palco. Você já pega, por exemplo, tem outra, usando a Lagoinha mesmo como referência, tem outra Lagoinha que ela é um pouco mais contemporânea do que a sede lá de BH, eles já ficam também durante a pregação com a igreja apagada. Tem alguns pontinhos de luz ali, mas são spotzinhos de leve que ficam acesos, não interferem na iluminação do palco.
Então, isso é uma parada que você tem que levar muito em consideração também. Isso é muito legal, porque você falou o que se completa, né? A gente estava falando de uma iluminação cênica pensando no palco. Ela precisa ser complementada com uma iluminação de serviço, uma iluminação total de preenchimento para a parte onde as pessoas vão estar sentadas, enfim, pensar em tudo isso, porque isso também vale um projeto, né? Não adianta nada você investir uma grana nisso, aí você meter aquela luz de fábrica. Eu ia fazer essa pergunta mesmo. Já era. Eu ia fazer essa pergunta. O quanto a gente está falando do projeto aí mais de luz de palco, uma luz mais trabalhada, tal, frente, contra, tal, mas o quanto que também as luzes de serviço da igreja dá para influenciar até no resultado que você quer chegar no seu projeto? Influencia total. E um lance do projeto é que assim, a maioria das luzes de serviço, quando a gente pensa, elas pensam no todo. Então a gente não pensa numa luz que tenha um ângulo. Então, por exemplo, eu quero que a luz não pegue o meu altar. A luz vai estar em cima da pessoa ali no primeiro banco, mas ela tem um foco, um facho bem fechado. A pessoa que está ali vai conseguir abrir, ler a Bíblia, tudo bem, mas ela não vai interferir com uma luminosidade alta no palco. Então, aí entra nesse ponto, né? A gente não pode simplesmente sair comprando um monte de luz, um monte de paflon, de não sei o que e sair colocando. Sim. Até porque, por exemplo, a gente pensa, a igreja durante o louvor está apagado. Se alguém chega durante o louvor, dependendo do jeito que tá, você não consegue enxergar o corredor para entrar. Então a gente consegue pensar, eu quero deixar uma luz acender no corredor, ou principalmente se tiver escada. É ideal também, né? Uma coisa que, pelo menos a maioria da galera que tem compartilhado com a gente as coisas na U-Stage, tem falado sobre luz de palco, mas tem se esquecido um pouco da luz do templo, que influencia tão muito. Fundamental quanto o palco. E vai influenciar no palco. Então você vai se preocupar com a luz do palco, beleza, você tem que ver se a luz do templo vai ser acesa em algum momento. Se não, beleza, tá tranquilo. Agora, se vai, você tem que também pensar no que você vai ter de luz no templo. A gente já usou de alternativas o COB como luz para a igreja, por exemplo, na hora do louvor, como a luz do templo afetava muito se tivesse acesa a nossa luz de palco. A gente criou uma luz ambiente durante o louvor para não ficar escuro. No caso, você rebateu ele pro teto. Exato. Entendi. Foi uma saída. Resolveu. Porque você fazer um projeto de diminização, que seria o ideal, é caríssimo. É o ideal. Mas é um projeto que vai ter que caminhar provavelmente em boa parte das igrejas devagar. Sim, total. E às vezes 2 cobres você pode resolver uma situação. Você joga no teto, ele desce ali. Só que aí você tem que lembrar que você tem que pensar que você tem que ter um teto branco. Exato. E talvez um pé direito considerável também, porque senão ela não vai ficar dois bolinhas no teto. Não adianta. Dependendo da estrutura da igreja, se você não tiver um gesso, alguma coisa do tipo, for tipo assim, já um teto preto, mais estilo industrial, alguma coisa, não daria certo. Essa proposta. E pensando então nas luzes de serviço, qual que seria uma solução serviço. Legal? Uma coisa que é bastante importante, pelo menos tem pano pra manga para isso também. Cara, tem muito. E porque aí também entra muito também numa questão da liderança da igreja, do pastor e tal. Mas uma coisa a gente já pode matar assim 100%. Tem um pensamento muito antigo, e eu não lembro agora onde que eu vi essa referência, mas usavam essa referência falando assim, cara, você tem uma iluminação, por exemplo, num fast food qualquer, assim, tipo, sei lá, um Burger King da vida, tem uma iluminação branca. Por quê? Porque os caras têm a ideia de que você entre, compre teu lanche, coma e saia. Fique muito confortável. Esse é o ponto inicial deles. É a mesma coisa numa fábrica. O cara tem uma iluminação, na maioria das vezes, branca, porque ele quer produzir rotatividade e produtividade nas pessoas que estão lá. Você pega já, por exemplo, um Outback, ele tem uma luz mais baixa, uma luz amarelada, porque ela quer produzir conforto para que você fique lá, consuma. Caiu ali. Para que você fique lá. Nada como ao vivo. Caiu a câmera aqui, gente, rapidão. Para que você fique lá. E você consuma o que eles estão te oferecendo como comida ali no caso, e consuma também o ambiente. Então uma parada importante é que eu acho que já foi o tempo também da galera da igreja entender que a igreja ela precisa estar iluminadaça, assim, ao extremo. Precisa ter muita luz na igreja. Eu acho que isso é importante num momento de saída e entrada e tal,
Mas se você parar para pensar, não que a igreja ela tenha que proporcionar conforto só pelo conforto, mas o lance é que a pessoa ela tem que se sentir confortável na igreja até para que ela tenha, e aí a gente está falando quase que um lance psicológico, para que ela tenha psicologicamente já uma predisposição para quando ela ouvir a palavra, ela receba aquilo de uma maneira em que nada está tirando a atenção dela. A atenção dela está totalmente focada, psicologicamente falando, ela está confortável para receber uma palavra que pode ser uma palavra de esperança, como pode ser também uma exortação total. Esse lance da luz, ele mexe muito com o nosso próprio corpo, com o físico mesmo. Às vezes é uma coisa inconsciente. É igual a gente parar e pensar, a luz do sol é uma luz mais quente, é uma luz mais amarelada, ela tem uma temperatura diferente de uma luz branca. E normalmente a gente pensa num templo, talvez a maioria dos templos que eu conheço tem a luz branca. Branca. Então, naturalmente, o nosso corpo já tem um conflito, mesmo que inconsciente, desse ponto. Não é realmente aconchegante, não é confortável você passar ali, às vezes, 1h30, 2 horas dentro daquele momento. É verdade. Não, isso, pra mim, é algo que, assim, faz toda a diferença quando a gente fala de iluminação de igreja. Não é à toa que os teatros, desde 1800, sei lá, quando começou a terem teatros físicos, mas não é à toa que sempre foi assim. Você tem uma iluminação confortável para o público e uma atenção total no palco. Então acho que já passou do tempo das igrejas entenderem que esse modelo de teatro não é um show. Não é uma questão de nós vamos produzir um show na igreja. É uma questão de, psicologicamente falando, em iluminação, eu vou produzir conforto para que as pessoas possam receber a palavra. Até à luz das escrituras também, tipo, fala que é a casa do Senhor. Pô, a casa, você quer que seja confortável, você ilumina a sua casa para que ela seja confortável. Exatamente. Porque a igreja tem que ser, assim, não pode trazer conforto porque é errado, não. E também deixar bem claro que pra galera, porque normalmente é assim, os mais jovens ouvem uma parada dessa e falam, nossa, é isso, o pastor tem que deixar a igreja olha aqui, escura, pastor, ouve deixar aí. a igreja apagada. Não é deixar a igreja apagada, é fazer uma iluminação. Esse é o ponto, porque quando a pessoa vai ler a Bíblia, ela tem que ter a leitura da Bíblia, ela tem que enxergar o que ela está lendo. Tem que enxergar, ela não pode enxergar com sombra, então não adianta eu ter uma luz atrás, que a na hora que pessoa ela aqui, acende... ela colocou a cabeça em cima da Bíblia, ela mesmo fez tem sombra. Tem que ser confortável, do mesmo jeito para ela ficar num ambiente bom, tem que ser confortável para ela abrir a Bíblia e ler confortavelmente. Agora, voltando no ponto, né, o Outback é confortável? Você consome lá num ambiente aconchegante? Sim, mas você lê o cardápio. Você enxerga o que você está comendo. E outra, ele é aconchegante para aquele estilo, para aquele momento. Então, você vai no Outback e tal. Eu mesmo, se eu ficar muito tempo naquele ambiente, eu fico cansado. Sim. Porque eu não tenho... Ao mesmo tempo que a mesa ali, o ambiente está iluminado, o resto também é muito escuro. Sim. Então, às vezes, o tempo... Perde meio que a referência, você tem que se forçar. O tempo que você vai ficar dentro aí, daquele ambiente também vai influenciar na quantidade de iluminação que você precisa. Mas aí, nesse caso, na igreja, eu acho que a gente tem uma vantagem falando de igreja, que é, primeiro ponto, o tempo de culto. Sim. Que normalmente é um tempo que não te gera esse desconforto, e também você tem um ponto de atenção que é o palco. Sim. Que está iluminado. E só um detalhe, hein, galera, a gente não está falando que a luz do Outback é a luz que vai servir na igreja, não é isso. A gente está falando da psicologia do conforto. É um exemplo para mostrar como você trabalha a luz em um restaurante, da mesma forma que você tem que pensar em como você trabalhar a luz. É um exemplo só para entender por que a luz tem que ser pensada. Deixa eu trazer um psicólogo aqui para explicar o que acontece com o nosso corpo. Olha que a exposição da luz. Vamos trazer trazer alguém para falar sobre isso. Aí voltando agora para a questão de palco. A gente, entre aspas aqui, a gente metralhou os parled. Coitado dos parled. Não, ele serve. Vamos inserir ele no nosso projeto agora aqui, porque eu acho que é o seguinte, chegou a hora deles. Pensando assim, em fundo de palco e preenchimento de palco, para mim, eu não coloco cobre. Eu não penso em qualquer outra coisa, eu penso no parled. A ideia do mesmo jeito que o parled não funciona como frente, aí também acho que o cobre não funciona. O cobre ele tem uma referência atrás que é legal, que é o que o Tebas falou, é uma luz de recorte. Sim. Então se a gente pensar
numa filmagem, já num ambiente mais controlado, que eu preciso delimitar mas você sabe que da pessoa, aí pode ser interessante. Mas você sabe que aí eu vou jogar um esquema que é o seguinte, no meu ponto de vista, se a igreja tem recurso para comprar iluminação, independente do valor, comprar iluminação, eu não compraria o Cobe para luz de recorte, eu compraria já um Fresnel. Porque eu acho que você tem mais controle da luz. E além disso, os Bandor, eles vão ter um serviço um pouco mais refinado do que mais preciso. Por causa da lente também, você consegue fechar também mais o faixa, eu acredito. A gente teve uma experiência prática nisso, que foi a gente tentou fazer. Nós estávamos na igreja, nós 4 aqui no caso, nós estávamos na igreja, nós iríamos fazer uma gravação com um coral. O coral ele estava a, sei lá, 1 metro, 1,5 metro no máximo do nosso fundo, ou seja, o nosso fundo, que é a parede ali no caso, não podia ser revelada, e a nossa primeira fundo preto, né? A parede era preta, era para mostrar o fundo. Era para o coral ficar ali num fundo invisível. A nossa primeira escolha foi iluminar com Cobe, não funcionou. Não deu certo. A gente tentou recortar, porque a gente, no mínimo de pé direito que nós poderíamos trabalhar, que no caso ali era alto. Beleza, já estava pensando que uns 5 metros? 5 metros de pé direito nós tínhamos. Mas ali o mínimo nosso, que era pé direito, o Cobe já estava esparramando demais. Já. Então pensando nesse, mesmo com os Bandor, que é aquelas as laterais, as abas laterais que fecham ali, tentar recortar a luz, mesmo com elas bem fechadas, estava esparramando demais a luz. E aí a gente perdemos aí 1 hora de produção, porque a gente trocou os 2 copos que nós tínhamos por 2 Fresnéis, e aí, cara, a gente não precisou matar muito, não precisamos fazer muita coisa. Foi um controle de foco, fechou ali e fiz a luz perfeita, escondeu o fundo e tal. Então, pensando também numa luz de contra, que normalmente, se eu tenho, vamos pensar aqui num quadrado, eu tenho então uma pessoa em primeiro plano iluminada aqui pelo Cobe. E o meu contra, ele não vai estar de cima, não vai estar picado, como a gente fala, que é o caso que a gente fez no coral. Ela, se bem que estava um pouquinho para frente a nossa luz, ela vai estar um pouco para trás da pessoa e apontada também para frente, assim como a de frente pode ser lateral ou pode ser de trás exatamente da pessoa, estando em cima aqui. Eu acho que o Cobe, a gente corre o risco de com certeza nós vamos fazer o contraluz, o recorte. Mas eu acho que a gente corre o risco de lavar o chão do palco e também atrapalhar a luz de frente aqui para as pessoas. Por que eu falo de chão de palco? Porque para mim o chão do palco ele tem que ser a cor que eu quiser. Sim. Então se eu quiser ele branco, eu posso botar ele branco. Ele vai refletir. Ele vai refletir. Se eu quiser que ele seja colorido com os meus parletes, eu vou colorir ele com as minhas luzes de preenchimento. Então o contra, para mim, a melhor opção é o Fresnel. Porque eu consigo fazer um recorte da onde mais ou menos o meu ministro fica, ou o pastor fica, eu consigo fazer o recorte exato do pé dele, a cabeça dele e nas laterais também. E uma coisa... Aquela luz ela fica invisível, você só vê ela quando uma pessoa entra ali. Na frente. E uma coisa legal que você falou, a gente sempre usou a referência de um pastor, do ministro, alguém ali na frente. É sempre legal você pensar num conjunto, né? Não adianta você ter, tipo assim, só o pastor iluminado e nas laterais, o cara deu um passo pro lado, pra cá ou pra lá, ou entrou o ministro junto, já era, um vai ficar no escuro. Então você tem que pensar sempre num todo. E uma coisa que eu peguei aqui também de você falando, que a cor do chão do palco tem que estar da cor que eu quiser. Isso é muito importante também na hora da escolha do par LED, porque o que acontece? A gente colocou um Cobe, vamos lá, a gente fez o projeto, o nosso projeto, a gente colocou um Cobe de 200 watts na frente, sei lá, 6 Cobes. Na hora que a gente ligou, lavou o chão do palco. Quantos LEDs eu vou precisar atrás para eu conseguir dar uma cor nesse chão? O chão? Eu arriscaria dizer que é o seguinte, aí é um caminho sem volta. Não vai conseguir. No meu ponto de vista é um caminho sem volta, porque você vai ter que pôr muita luz para colorir o seu chão ali, mas ele vai estar super exposto, super iluminado. Então, para mim aí já não funciona. É o que eu gosto sempre de dizer. Eu digo que é o seguinte: menos luz, mas bem pensada, tem mais resultado do que muita luz, uma tentando corrigir a outra. É o meu ponto de vista. Eu lembro que eu fui há um tempo atrás fazer
eu fui contratado para refazer a iluminação de um estúdio de televisão, completamente diferente de palco. Eu cheguei lá e eu até perguntei para eles se eles tinham mais refletores que nós poderíamos colocar, e a resposta foi, não, a gente não tem, é o que está lá no estúdio, você tem que ver o que dá para usar lá. E aí foi louco, porque quando eu entrei no estúdio, a primeira coisa que eu fiz foi tirar a luz. E aí foi legal, porque no final a gente acabou sobrando, sei lá, 10 refletores, ficaram de fora do projeto, e os caras olharam e falaram, mano, como que você fez isso? Entendeu? Então, eu acho que esse lance é muito importante, você saber posicionar isso direitinho. Por isso que, então, voltando a falar de contra, eu acho que a melhor opção é uma luz que não vai chegar no teu chão e também não vai chegar no seu teto e não vai lavar tuas paredes laterais. Ou seja, o contraluz, ele é fundamental. Eu gosto de dar uma referência aqui. Você pegar, vou lembrar rapidamente aqui, mas o Planeta Atlântida, que é um festival de música bem conhecido nacional, e o Rock in Rio, por exemplo, eles têm um contraluz presente o show inteiro. Claro que isso muda conforme as nuances do show, mas o contraluz ele é fundamental, cara, porque ele separa totalmente a pessoa do fundo. É o caso que a gente não está fazendo aqui, por exemplo. Sim. Todos nós aqui estamos sem contraluz. Então você tem aqui, por exemplo, no cabelo do Tebas, você tem uma união com o fundo já quase. Então o contraluz, para mim, ele é fundamental num palco. Fundamental. Sim. Mas se for para fazer de uma maneira errada, que vai prejudicar o meu chão, vai prejudicar a minha frente, eu prefiro... Melhor não fazer. Prefiro não colocar. É o meu ponto de vista sobre isso. Você falou uma coisa, já até pegando um gancho pra gente falar de luz de efeito. Eu rapidão vou sair pegar uma água pra nós. Vai lá. Falando de luz de efeito, a gente pensando nesse sentido, a quantidade de luz, ela também não precisa ser uma quantidade focada para aquilo ali em si, né? Então, eu preciso de 6 par LEDs para eu dar a cor no chão. Não significa que eu precise só de 6 par LEDs. Não, se eu tiver condições de colocar, por exemplo, 12, eu vou conseguir trabalhar efeitos, eu vou conseguir acender um, apagar o outro, eu consigo ter um preenchendo o palco, eu consigo ter um fazendo um contracolorido em cada pessoa. Enfim, a gente tem várias formas. Não necessariamente você vai estar com o dimmer 100% nos 12. Quando a gente fala de par LED, a gente também não só, já até comentou aqui dentro sobre o tipo de par LED, né? Por exemplo, o par LED que faz a mistura entre pontos dentro dele e os penta LEDs, o octa LEDs, que já tem o próprio difusor de mistura de cor dentro de cada bloco. Acende tudo. Para quem uma modo básico, aquele que tem um monte de pontinho, é o mais básico, aquele que só tem várias lentes grandes é o que normalmente tem uma precisão maior. O que o Tebas está falando é que esses que tem várias lentes grandes, ele faz a mistura dentro da própria lente do RGB, daí já sai a cor final lá, né? Não faz a mistura. Acho que todo mundo já viu isso. Solta uma fumaça nesse par LED mais simples. Aí você vai ver que a mistura, ela começa a ser feita no ar. Ela acontece, na verdade, tipo, onde ela bate. Onde ela bate, aparece a cor que veio, mas se você olha pra ele, você vê separado o RGB. Tem que lembrar das aulas de física lá atrás, do prisma, não sei o que é exatamente então, isso eu acho muito importante, porque você tem uma diferença muito grande de tonalidade no ambiente quando você tem, por exemplo, uma fumaça acontecendo ali ou alguma outra... A própria característica, né? Na hora que você olha para o equipamento compondo o palco, ele dá uma diferença considerável em relação ao outro par LED. Então é importante. E vocês acham que daria para fazer tipo contra com um par LED com uma qualidade boa, com branco? Porque ele vai lavar. White. Não. Porque ele tem um facho mais fechado, igual você falou, não é um Fresnel, mas ele é mais fechado pelo menos do que um Cobre. Pra mim não é igual. Porque tipo, a qualidade também não precisa ser tão boa já, porque você não tá fazendo na frente, você tá fazendo talvez luz de cabeça, o cabelo. Talvez pro começo, para uma igreja que tá precisando fazer por etapas, sirva como um passo inicial. Mas o que é importante que a gente sempre fala dentro de igreja é o quê? Você tem que deixar ciente o pastor ou o responsável que o projeto não foi finalizado. Sim. Eu não falo de um projeto ideal, mas assim, tem uns par LED sobrando, ou tipo, é o que dá pra pegar, daria pra fazer mas uns você falou uma coisa importante. Na verdade, eu penso diferente do que eu mesmo falei aqui. Eu falei não, mas pensando no contra básico. Mas eu acho que na verdade o seu contra de palco precisa ter par LED. Se você quiser fazer um contra com cor,
o par LED é a opção. Sim. Não tem jeito. Até porque você não vai jogar a cor na frente, porque daí você, mesmo que tenha os cobre lá, você vai pintar a pessoa de azul, de rosa, não é muito legal. Então, é importante ter também até na frente se você quiser fazer uma cena. Mas eu concordo com você. Mas eu acho que o ideal é ter os par LEDs, tem que ter de frente também, para caso você quiser colorir, fazer ou talvez ajustar a cor. Sair um exemplo, começar a música de um blackout e só a cor, daí depois os cobres entram fazendo a luz de frente e tal. Mas eu acho que o efeito mesmo entra quando os par LEDs estão nas laterais e atrás, não sei. Sim. Eu acho que sim, acho que sim. Aí é uma questão de efeito, né? A gente tá falando já de valor de preenchimento e efeito. Então pode ter um efeito na frente como um efeito atrás. Então, posicionando assim, então se eu preciso de um contra para desenhar a pessoa e branco na maioria das vezes, pensando agora em pastor, aí o ideal é um Fresnel. A única coisa que é interessante é que talvez a mistura entre o Fresnel e o cobre às vezes não dê a mesma coloração, então pode ser que você tenha uma diferença de recorte. Então, isso é importante também a escolha de, se for fazer mesclar entre por exemplo, um cobre e um Fresnel, a gente tem que ver algum que seja compatível a mistura de cor, a temperatura, para poder ficar igual o recorte entre a frente e atrás. Tem que ter a mesma temperatura a lâmpada. Aí a importância do RC, a precisão. Total. E aí pensando em contra de efeito com cor, acho que o par LED. E eu acho que, e agora dando toda a razão pro Suave, pensando então, se eu não tenho dinheiro para comprar um Fresnel, eu tenho a opção de pôr o cobre de contra e o par LED de contra. O que vocês escolhem? Ou é um ou outro? Ou é o cobre de contra ou é o par LED? Eu escolho o par LED. Eu escolho o par LED, porque senão você não tem efeito. Ele é mais fechadinho, um par LED que tem a luz branca. Agora a gente tá fuzilando o cobre. Tem a RGB, não, um par LED também que tem a RGBW, né? Pra tipo não fazer a mistura do branco. Eu acho o seguinte, isso é legal. O par LED é um pouco melhor. Eu acho que hoje em dia, pensando em par LEDs de qualidade, eles normalmente já tem o branco. Se você pegar um RGB só, você vai comprar aqueles par LED mais barato e aí você vai falhar muita coisa. Vai gerar outros problemas, eu acho. Esse par LEDzinho serve pra fazer a festinha das crianças em casa. Não, serve pra fazer arquitetural. Ele é muito utilizado, cara. Ele é muito utilizado. Ele não é descartável, mas no lugar não pro ambiente. Só também não depender de gravar com ele, porque a frequência, tipo, já era. Os flick não vai ter como resolver. E aí, pensando então em preenchimento de palco? Cara, par LED. Par LED. Tem que ser que é aquelas luzes de contra que vão cair ali no fundo, seja de trás, só que, olha que legal. Hoje a gente já tem um outro equipamento, que daí a gente também pode trabalhar com a luz de efeito nesse sentido, que é um beam wash. Sim, que ele é o beam, mas não é focado, é isso? Ele não é focado, ele tem a cabeça como se fosse de um par LED e começa a mexer. Se a gente pegar, por exemplo, a conferência da Hillsong em Los Angeles, quando que foi? 2018. Grande parte do cenário deles, dos dois lados, era com beam wash. Não era par LED. É um par LED móvel. É um par LED. É um par LED na cabeça do beam. É isso. Então, isso é uma coisa legal, porque eu tenho mais recurso, eu consigo investir num equipamento legal, de repente você não precisa de um par LED, ou você compra um par LED, um sistema mais básico para preenchimento, e você já compra algumas cabeças de beam para dar esse efeito de cor preenchendo, se mexendo e tudo mais. Eu fui num lugar que chama Troubadour, acho que é assim que fala, que é uma casa de show, uma das mais tradicionais que tem em Los Angeles também. Todo o contorno de palco deles eram com beam wash. É bem legal isso. É bem legal. E engraçado que eu vou te dizer uma coisa, não era um beam wash grande não. Pequeno, eram beam washes assim, pequenininhos e que faziam Isso é uma outra coisa muito legal, porque hoje a gente já tem bastante opção de equipamentos que não são tão grandes. Sim. Antes a gente tinha que pegar, eu vou colocar um beam, gigante, vai ficar feio na igreja, não sei o que. Hoje a gente já tem bastante equipamento que é menor, compacto, que faz esse tipo de efeito. Dependendo do tamanho da igreja, assim. Só que aí pensando no beam, já pensando numa luz de movimento. Vamos pensar de luz de desenho, né? Tudo isso a gente falou. A gente pode considerar como luz de desenho, luz parada também. Sim. É legal eu ter só o wash, é legal eu ter o beam. É legal eu ter um moving. Qual que é a diferença do moving para um beam?
Eu acho que o BIM é o facho de luz que ele faz, é o feixe de luz que ele faz. Essa é a diferença do foco. O que varia entre eles é a lâmpada e as lentes. É que o lance é que, eu não sei se vocês podem me corrigir se eu estiver errado, porque a gente tá habituado demais com as coisas e às vezes a gente não sabe tecnicamente como é. Mas basicamente moving é relacionado ao movimento, o BIM é relacionado à luz. É isso. Basicamente. É que hoje a gente já, naturalmente, a gente já chama... BIM, né? É o nome moving técnico. exatamente porque é o moving isso. de movimento e BIM da lâmpada, né? Então... E a gente tem... É que a gente acabou chamando o BIM de BIM. O moving de BIM, né? E aí, quando a gente pega esse equipamento, que tem esse facho já focado, normalmente os equipamentos desse mais simples, eles não dão foco, eles trocam, aliás... Eles dão foco no recorte, mas você não consegue fazer... Ajustar o tamanho do Ajustar recorte. o tamanho, você não tem uma lente ali de íris, de zoom, que é um equipamento diferente. Já existem equipamentos que têm as duas funções. Sim. Até as 3 funções, né? Até as 3, E tem equipamentos que são separados, então... realmente acontece isso, a gente chama um equipamento de BIM por causa da luz... Porque ele não faz a função, e aí o moving, que seria o nome certo para todos, né? Moving BIM, moving light, qualquer coisa, já acaba virando só um moving ou qualquer coisa do tipo. Mas pensando na igreja em si, é legal, às vezes eu tenho um pé direito e tal, o que vocês acham? Eu tenho um BIM, que eu tenho um facho de luz mais forte, que vai sair rasgando, preenchendo tudo, ou eu tenho um que eu tenho uma luz mais controlada, que eu consigo ajustar o tamanho do foco, aumentar, diminuir, sem tanto recurso, não tem tanta intensidade assim quanto o BIM. O que vocês acham que é mais interessante? Eu acho que aí, pensando então que a gente construiu a nossa frente, o nosso contra e os nossos efeitos de palco, seja esse efeito de palco que eu digo cor, não efeitos, né? Na verdade, a nossa cor de palco, com os parletes ou com os wash, por exemplo, para fazer essa escolha, eu gosto de pensar na quantidade de equipamentos que eu vou ter. Porque se eu tiver um BIM só, eu não coloco ele no palco. Porque ele não vai me proporcionar um desenho bonito, mesmo que ele esteja com o prisma aberto, enfim. Você falou de algo que a gente não falou o tempo todo, na verdade, que é a simetria, né? Total. Que isso pode valer tanto para os parletes, quanto para os cobs, para o wash, para o BIM, para brute. Total, todos. O que tiver, né? Cara, isso é fundamental. É até uma dica que fica bem clara aí pra galera que estiver fazendo projeto na igreja. Não adianta pensar numa iluminação de palco sem pensar em simetria. Não adianta se você colocar uma luz na direita e não colocá-la na esquerda. Uma hora isso vai fazer falta. Se você, eu digo o seguinte, é melhor você ter 2 equipamentos iguais, um na direita e um na esquerda. Se você precisar apagar um, você apaga e faz a luz só de um lado, do que você não ter já e contar com a sorte. Até porque a gente falou dessa questão de chapar, né? Se você tem só um cobre, por exemplo, cara, você vai ter que pôr ele bem de frente e vai chapar. Às vezes, se você deslocar ele um pouquinho para a direita, mesmo que você tenha só um, o que não é o ideal, mas você vai ter uma luz um pouco com mais profundidade, né? Total. Por isso que a simetria ela vai ajudar, inclusive, nisso. Você consegue desenhar melhor a sua luz. Mas, enfim, voltando na questão do BIM, eu não colocaria um BIM só. Talvez 2, eu acho que você já consegue fazer um efeito legal. Por exemplo, um BIM talvez possa ser numa gravação, num cenário que só precisa de um foco. Aí você vai usar um BIM. Beleza. Mas num contexto dia a dia... Mas aí, nesse caso, você não está usando ele como um BIM. Você está usando ele como um elipsoidal. Não, às vezes como efeito. Como efeito. Entendi. Mas assim, seria algo pontual. Não é algo assim... como que eu posso falar... Travou a palavra, eu tô tentando pensar tipo algo prático pro dia a dia. Entendi. Assim, é um efeito específico para uma coisa. Você falou isso, eu lembrei de uma outra coisa, que assim, quando a gente pensa em todos esses equipamentos, se o seu projeto de iluminação básica, frente, preenchimento e tal, tiver bem feito, essa luz de efeito de movimento é mais fácil de você complementar. Sim. Você vai ter uma conferência, é mais fácil você alugar meia dúzia de BIM, meia dúzia de wash, colocar lá e complementar com o que você já tem, do que você precisar alugar tudo. Sim, tipo assim, eu tenho na minha igreja 4 BIMs.
e não tem o meu não flag tem lá a em luz cima. Vamos pensar frente. proporcional. Se Não você adianta tá, nada. se você Não adianta tá, nada. se você tá alugando 4 bins, mas com certeza já usou, por exemplo, 10, 15 par LEDs, 6, 7, 8, vamos supor, 8 COBs, para fazer só a luz de preenchimento. Mas em um trabalho que você vai ter para montar todos esses equipamentos, sendo que você só com 4 bins, vamos supor, com 4 bins você compraria, por exemplo, 12 par LEDs Total. e provavelmente O valor- 4 O valor de COBs. compra é muito mais. Só que você demoraria muito mais para montar tudo isso aqui do que os seus 4 bins ali embaixo. Então eu com certeza começaria pela luz. Eu também. Luz de preenchimento. Até porque luz é de algo que frente. vai ficar fixo lá na sua igreja, não vai mexer, vai estar em todos os cultos com você. No culto E- menos contemporâneo você não usaria as luzes de As luzes desenho. dos bins, por exemplo. Exato. E é uma luz mais fácil de você colocar, por exemplo. Você consegue usar no chão, de baixo para cima, você consegue usar de cima para baixo. Se você tiver com ela no chão, hoje ela pode estar aqui, amanhã facilmente você move ela ali pro lado, você já cria um outro desenho, um outro efeito. Dá pra criar mais. É Outro mais cenário, fácil né? de Já tá você falando de cenário Sim. agora. trabalhar, e aí você já vai encaixando realmente tudo Sim. isso. A luz ela já vai compondo com a igreja. O nosso cenário é desenvolvido em cima de temas de pregação. Então, 4 finais de semana é um tema. Então, eu tenho a iluminação desenhada de um jeito. O Dunamis faz muito isso, né? De tempos em tempos, ali, de Eles mês têm em uma mês, variação, 2 meses, eles trocam todo o cenário e mudam completamente. Sim. E a própria luz que é composta em cima disso trabalha praticamente em todos eles, né? Sim. Compõe, completa tudo. Acho que um outro fator da pergunta que você fez é de escolher entre um moving beam ou só um moving menorzinho e tal, acho que vai também pelo tamanho da igreja, porque, cara, tem uns beams absurdo que ali fica, muito pra igreja, que, tipo, o facho passa no teto e ilumina a igreja inteira, velho. Eu Cara, acho que não só o tipo, mas também a quantidade. Você tem uma igreja muito pequena, não adianta você ter 12 beams. Sim. Cegar a Sim. galera também, tipo, você sabe passar a que- lente perto de alguém. Tem que pensar que perde uma a luz pessoa. dessa se passar no rosto. Então. Eu Pode fiz essa. machucar, pode machucar o Total, olho. total, machuca mesmo, cara, o BIM machuca mesmo. Mas você sabe que isso é muito real, porque eu lembro que na igreja onde eu fazia parte, nós fizemos lá um evento e nós estávamos com 2 BIMs 7R, que são BIMs já relativamente fortes, né, para uma igreja pequena. E aí foi engraçado porque nós fazíamos, às vezes, a nossa luz de preenchimento da igreja durante a pregação com os BIMs Com virados BIM para o teto, com 50% de intensidade. Então, assim, era muito legal, mas nitidamente, se eu fosse comprar, era alugado os equipamentos por conta da conferência que nós estávamos fazendo. Mas se eu tivesse que comprar para a igreja, eu não compraria um equipamento dessa potência. Você compra 4 menores. E Exatamente. daí você tem até mais Tenho mais efeito, efeito. mais forma de criar. Então. Sim. E aí eu tava pensando aqui, na verdade, eu tava até olhando aqui, já bateu 1 hora já de bate-papo falando sobre luz. Eu acho que a gente conseguiu falar bem dessa luz de frente, recorte, O preenchimento. título desse vídeo vai ser tudo sobre iluminação. Tudo sobre Mas- iluminação, basicamente. É Tem- isso mesmo. Já tem anota tudo. aí. Bom, eu acho que é isso. Então, galera, foi esse sobre o vídeo de iluminação. Eu quero desafiar você do seguinte: coloca aqui embaixo as suas considerações sobre tudo que a gente falou. Coloca aqui embaixo as suas dúvidas e coloca aqui embaixo também sugestões de temas para que a gente possa discutir aqui, seja ele sobre iluminação ou sobre outra área da sua igreja. Se você quiser entrar em contato com a gente para que a gente faça um orçamento para você, faça um projeto em todas as áreas que a YouStage tem falado aqui, você pode mandar um direct para a gente no Instagram. A gente vai ter o maior prazer em te responder, atender você e te ajudar, tá bom? Fechou? É isso. Um salve para todo mundo e até a próxima. A pergunta que fica nessa questão da iluminação, é interessante você ter um voluntário, você ter um profissional responsável da área. Como é que você trabalha com toda essa demanda? Esse conteúdo está no próximo vídeo.